Agora, como nós já estamos abarcando a questão da religião, ciência, nós temos um lado, sempre declaramos isso, procuramos fazer as análises mais amplas possíveis, mas na questão da religião nós temos uma visão particular que não adianta que transborda para aquilo que nós falamos, né? Nós somos a religião cristã principalmente e a católica. E, e dentro desse todas essas questões, né, um dos motivos mais importantes que temos dentro da Igreja Católica é a questão do ritual principal, é o ritual da missa, né? O cerne, nós estamos falando, o cerne da religião em geral, né? Esse cerne nós colocamos dentro dessa perspectiva que nós estamos abordando agora da religião e da ciência, mas tem um lado pessoal, né, em que a religião, o principal ritual da Igreja Católica e o centro de toda a devoção, né, a missa, né? A missa que é a rememoração do sacrifício de Cristo. E ela é importante que ela significa a transformação de coisas do Antigo Testamento e não só do Antigo Testamento, até antropologicamente, porque era uma tradição até de religiões pagãs e bárbaras, né? O sacrifício ou de humanos ou de animais. É, tem uma obra russa, A Sagração da Primavera, de Stravinsky, do início do século passado, a obra máxima que significou a transição do período romântico da música clássica para um período moderno, né? É sobre um sacrifício ritual pagão em que se sacrificava uma mulher virgem, né? Para que se tenha boa colheita. Essa é o que a sagração da primavera significa. É, era para, tinha esse sacrifício. Agora, com o sacrifício de Cristo, ele quis acabar com isso, inclusive o sacrifício dos animais. Cristo se comparou ao cordeiro. Nós já temos outras passagens vistas aqui, mas há um outro lado que nós vemos, e que nós tem a questão do sentimento pessoal, e é dessa figura e da forma ritualística que a Igreja Católica vive, sem encadeamento, e o central é a rememoração desse sacrifício, quando tem aquela questão do ofertório, que ela pede para a ofertora ofertar. E numa uma perspectiva pessoal, você além tem a oferta muitas vezes em dinheiro, claro, né? Mas tem a oferta de sua vida, sua semana, e com o sacrifício de Cristo vem no interior, pelo menos no meu, e acho que de muita gente, tem essa memória, esse, esse inconsciente coletivo, né? Esse arquétipo religioso, como dizia Jung, dessa catarse, né? De você colocar seus sacrifícios e deixar que a divindade transforme aquela realidade de alguma forma. Esse é o principal sentido pessoal e tem esse sentido antropológico, cultural também, que me faz participar e continuar tendo a Igreja Católica essa participação. Algumas igrejas cristãs fazem esse ritual, mas não é uma coisa estruturada e central e não tem esse sentido semanal de colocar aquilo dentro do dia a dia, né? A Igreja Católica tem fora outras questões culturais, né, da Igreja, porque pelo menos todas as igrejas cristãs são tributárias no sentido que ela que conservou os textos antigos dentro das barbáries que houve, principalmente teve a queda, a queima da biblioteca de Alexandria, né, a perseguição romana, a destruição de Jerusalém, que hoje arqueologicamente descobriu-se o vestígio essa semana
de provas dessa destruição de Jerusalém. E com a destruição de Jerusalém, muitos dos antigos manuscritos também foram destruídos ali. Mas a igreja, os cristãos e a igreja em si é que conservou esses textos. Os evangélicos têm uma posição muito importante depois, reconhecida pela igreja, não diretamente, mas é na questão do acesso ao povo a esses textos, né? A igreja, por muito tempo, ela se tornou guardiã e se fechou tanto que ninguém podia acessar esses textos nem ler. Eram lidos em latim, quem soubesse latim, quem entendia, né? E o padre explicava, mas não dava a Bíblia. Os protestantes é que passaram, a partir de Gutenberg, que imprimiu a Bíblia em inglês, se não me engano, a primeira tradução, e divulgou para o povo, né? Mas se não fosse a igreja ter guardado esse texto, nós não teríamos acesso a eles. Talvez estaria hoje, descobriu alguns outros manuscritos depois, tudo, né? Mas a grande quantidade de textos que se encontraram guardados pela Igreja Católica. Então, esse são um motivo da opção e tem toda uma tradição cultural e até científica dentro da igreja, que não é só aquele mito do obscurantismo antigo, que não só mito, uma verdade no tempo antigo, mas que atualmente não se configura dessa forma. Boa tarde a todos.